Olá, alunos, Etality, tudo bem? Vamos continuar com os nossos vídeos, né? Estamos já no nosso último vídeo. Esse último vídeo é o vídeo de revisão. A revisão do que nós já falamos, tá? Para que você possa estar aí afiado para a prova, tá? Então vamos lá, vamos dar uma revisãozinha do que nós aprendemos. O que nós aprendemos? Nós aprendemos alguns conceitos de doutrina, tá lembrado? Que vai falar da palavra grega, que você tem na sua apostila aí já no primeiro conceito de doutrina. O que é doutrinar? O que é doutrina, pastor? Ou doutrinar? Doutrinar. O que é isso, pastor? É ensinar. Ensinar, exortar, corrigir, tá bom? Então, doutrina ou doutrinar é ensinar, tá bom? Nós vemos aí na nossa apostila a palavra doutrina, dita em hebraico, dita acerca do grego. Nós vimos que no hebraico vem como a Torá. Eu expliquei para vocês acerca aí que são os 5 primeiros livros da Bíblia, chamado de Pentateuco, dali é tirada 613 leis dos judeus. Então tudo isso é um ensinamento. O que mais? Nós aprendemos também um muito importante, ali no Novo Testamento, a palavra grega, que está escrito em logos, que logos quer dizer palavra, em grego, tá? Nós aprendemos também acerca aí que o bom ministro, ele é criado na fé e na doutrina, como diz em 1 Timóteo, capítulo de número 4, no versículo 6. Nós aprendemos aí a letra A, que a doutrina ensina que o ministro ele tem que ser dotado de dons. Por exemplo, de expulsar demônios. E aquele que não traz a mesma doutrina, não vem de Deus. Nós vemos que a doutrina ela tem que ser aprovada como verdadeira, tá? Como única verdade. Nós vimos também que ela deve ser o quê? Preservada, ou seja, insistir, perseverada, ou seja, insistir na doutrina, como lá em Atos, no capítulo 2, versículo 42, que os apóstolos dizem, olha, que nós temos que conservar, preservar, continuar nessa doutrina que nos foi ensinada, tá? É o dever também de ser obedecida de coração, tá? Ou seja, tem que ter o que? Sinceridade. Quando se aprende com sinceridade, está falando em espírito. O espírito está falando em psique, está falando em mente, tá? Acerca do espírito do homem, com sinceridade. Ou seja, tem que colocar o coração no ensinamento, tem que colocar o coração na doutrina de Deus, tá bom? Nós vemos aí que tem o mesmo valor em revelação, tem o mesmo valor que revelação, ciência e profecia. Tá? Que eu expliquei para vocês que falam acerca de... Estão tirando a valia da doutrina, do ensinamento, e estão colocando outros... Estão dizendo que a ciência, que a letra, estão falando que os dons é maior que o conhecimento da doutrina. Então não pode ser assim, então tem que ser medida, ou seja, tem que ter o mesmo valor, tá? Nós vemos aí que temos que cuidar da doutrina para quê? Para a nossa salvação. Ela nos indica o nosso modo de vida de fé, falando de caráter. Ela nos indica, convence os contradizentes que pregam outras falsas doutrinas. A doutrina de Deus verdadeira convence eles, tá bom? E deve ter incorrupção, ou seja, a doutrina de Deus não pode ser corrompida, tá bom? No nosso número 5 aí, fala acerca das falsas doutrinas, como eu expliquei para vocês, acerca dos fariseus, lembra? E dos saduceus, que os fariseus é um grupo de aproximadamente 6.000 pessoas, que falam contra Jesus. É um grupo aí que só gosta das suas obras externas, só de externar, se fazer, estão falando, entendeu? E os saduceus é aqueles que eles se auto-chamam justos
e não acreditam na revelação oral, ou seja, na palavra pregada, como Jesus pregava. Eram os principais inimigos de Jesus na época, porque Jesus pregava a lei oral e eles só queriam acreditar na lei que estava escrita, somente isso, tá? Nosso tópico de número 6 aí, nós vamos ver que havia o quanto é importante a necessidade da doutrina, tá? Que nós já falamos também, que a doutrina tem que ser uma verdade precisa, ou seja, ela tem que ter uma certeza, um alvo, tem que alcançar o seu alvo, tá? Ela tem que ser essencial para desenvolver o caráter, olha o caráter aí de novo, tem que ser essencial para desenvolver o caráter cristão. Você lembra que eu falei das 3 etapas? Que eu escrevi na lousa, são 3 etapas. A primeira etapa tem que crer, na segunda etapa é a certeza de crescimento correto, e a terceira etapa tem que ter um conhecimento na vida cristã, para você obter uma experiência, para que venha a ter uma conclusão, como eu dei um exemplo da vida de Jó, tá bom? A necessidade também, ela é um abrigo contra os erros de interpretação, tá bom? Que pessoas aí interpretam de forma errônea a palavra, tá? Então ela é um abrigo, tá? Ela é uma proteção contra essas coisas erradas. Lembra que eu disse das falsas doutrinas, das falsas histórias, das falsas palavras, dos falsos ensinamentos, dos falsos doutores, tá? Tudo isso vem de uma má interpretação, tá? E nós vemos também aí no nosso tópico de número 7, acerca da teologia, que eu falei que é uma questão de referências, tá? Por isso que existe a teologia, tá? Que na nossa letra A nós vamos ver aí que ela tem um fundamento, tem uma origem, tem um ponto de partida, tem um começo, tá? Ela também, a teologia bíblica, ela é a teologia que retira histórias da Bíblia, que você vai aprender sobre leis da Bíblia, sobre a história da Bíblia. Tá? A teologia moral, que vai falar do moral e caráter de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e principalmente do caráter do homem, tá? A teologia sistemática ou dogmática, tá? Que é aquela grade que eu falei para vocês, que é um conjunto, tá? Que é uma grade que a teologia, que os teólogos assim fizeram para compreender numa série de disciplinas aí, de uma forma em grade. Ou seja, o que você deve aprender primeiro, o que você não deve aprender primeiro, tá? O que você deve aprender por último, tudo isso então é chamado aí de uma grade sistemática, tá? Nós vemos que nós vamos aprender também, que é tão essencial a necessidade da doutrina, para se aprender a história da igreja e também, continuando o vídeo aqui, dá uma paradinha, e também os outros ensinamentos aí que vão falar acerca aí de Platão, Aristóteles, também de teologia pastoral e etc. E o que eu queria falar para vocês agora no final, antes de acabar esse vídeo, que é o vídeo da revisão, queria falar acerca da religião, tá? Que nós vamos ver, que nós vemos aí no tópico 9, vai falar acerca de doutrina, acerca de religião, tá bom? Principalmente a doutrina aí, vai falar de quanto a doutrina aí tem relação com a religião, de quanto a doutrina tem vínculo aí com a religião, tá bom? E o que eu quero falar para vocês é acerca do quê? Do que a Bíblia diz sobre religiões, tá? Nós vamos falar só apenas de uma, tá? Do cristianismo, porque a sua apostila você vai ver que tem várias religiões. Foi que eu coloquei para depois vocês lerem, tá? Com mais atenção, dando mais enfatização a isso. A princípio, só que eu quero falar acerca do cristianismo, que muita gente ainda tem dúvida, que o seu fundador foi Cristo, tá? Ele fundou o Cristo bendito, Filho de Deus, e eles querem equiparar com a outra religião chamada de catolicismo romano, que quem criou foi os grandes pensadores aí do catolicismo, tá? Que os romanos queriam fundir o cristianismo, tá? Porque o cristianismo nada mais é que uma religião seguida da vida de Cristo, tá? Foi ele o fundador. Muitos vão falar que não, que Cristo não fundou religião. Certamente Cristo não veio pregar religião, ele veio pregar a palavra, veio pregar Deus, veio falar da sua vida, veio falar das coisas do Pai, mas auto-intitulamos que ele veio pregar o cristianismo, porque aquele que é cristão é aquele que crê em Deus.
E o catolicismo pegou o cristianismo e transformou em catolicismo, e nisso apregou-se os santos, que eles agregaram, que eram os santos, que é uma fundição entre o que os romanos criam e o cristianismo. Então eles fundiram e criaram o catolicismo romano para que possa dar ênfase agora aos santos, colocar os apóstolos como santos, colocar aí outras enfatizações acerca daquilo que eles queriam, tá? Que eles queriam que acreditasse. Então o catolicismo romano nada mais é que uma religião errônea por ter fundido o cristianismo com ela e ter falado até que Jesus também foi o autor aí do cristianismo, tá? Então vocês aí que acompanharam esse vídeo, nessa pequena revisão, tá? Agora vocês possam fazer a prova, tá? Boa sorte aí, que Deus abençoe a todos vocês. Até a próxima aula e a próxima matéria. Em nome de Jesus, fiquem na paz. Tchau, tchau.